Olá, segunda-feira, 14 de outubro. O Nesp Notícias de hoje começa uma série especial que vai ajudar você a se dar bem nos vestibulares. E mais, secretário estadual de saúde anuncia a criação de novos leitos. No dia do meteorologista, saiba como é o trabalho de quem prevê o tempo. Alunos da Unesp animam o Dia das Crianças no Jardim Nicéia. O Nesp Notícias começa a edição de hoje falando de saúde. Uma boa notícia: Bauru terá 46 novos leitos hospitalares. O anúncio foi feito no último sábado pelo secretário estadual de saúde, que esteve aqui na cidade. Uma das primeiras ações foi o seguinte. No cargo há 40 dias, Davi Uip visita os hospitais do estado para avaliar os serviços prestados. Em reunião com os diretores da FAMESP dos hospitais estadual e de base, o secretário anunciou a criação de 46 novos leitos na cidade. Nós nos acertamos em abrir 16 leitos imediatamente de UTI. Eu não vou esperar nem a compra dos aparelhos, nós vamos alugar os aparelhos se for o caso, providenciar a compra, porque isso depende de licitação, mas imediatamente nós vamos comprar, alugar o que for preciso e vamos iniciar imediatamente. E também a abertura de 30 leitos clínicos, 10 aqui e 20 no hospital de base. Apesar do anúncio de novos leitos, o hospital de base ainda opera com dificuldade. O secretário disse que ainda avalia o que será feito para melhorar o atendimento na unidade. O hospital de base ele será analisado em um outro patamar. Nós vamos ter que ir para São Paulo discutir isso com o governador, porque o hospital de base ele precisa, no mínimo, de uma enorme reforma, né? Ele está envelhecido, ele está ultrapassado em conceitos próprios da idade do hospital, então nós vamos ver qual é a melhor solução. Os 10 novos leitos clínicos no hospital estadual serão adaptados nesta ala. Serão pelo menos 30 dias para que as novas unidades comecem a funcionar. Já as UTIs serão como essas, que hoje atendem os pacientes que passaram por cirurgia cardíaca. Atualmente, o hospital estadual conta com 35 UTIs e 280 leitos clínicos. As novas unidades vão ajudar a desafogar as filas nas unidades de saúde da cidade, mas não solucionam o problema. Não supre, mas com certeza vai melhorar muito. Não supre porque a demanda da região aqui é maior do que isso. A Câmara Municipal aprovou agora há pouco a audiência pública solicitada pelo Grupo Bauru Acordou. A reunião entre os representantes dos manifestantes e também dos órgãos públicos será realizada na Câmara no próximo dia 25 de outubro, sexta-feira da semana que vem. Hoje é segunda-feira, dia de saber como fica o tempo durante toda a semana. O meteorologista José Carlos Figueiredo, traz todos os detalhes. Começando a semana, nós teremos um dia nublado na maioria das regiões do estado de São Paulo, mas com poucas chuvas. Essas chuvas serão de caráter isolado. Na terça-feira, as chuvas vão intensificar no estado, né? Vai aparecer mais pontos isolados, na quarta também. Vai ser chuvas fracas, o dia vai ficar nublado, dá uma chuvinha volta ao sol novamente. Não tem nada significativo, não estamos esperando, por exemplo, tempestades. A partir de quinta-feira não há previsão de chuva, mas o fato mais importante que vai ocorrer essa semana vai ser mesmo a partir de quinta-feira, as temperaturas vão cair um pouco, que está ocorrendo temperaturas em torno de 30 graus, 33 graus nesse final de semana. Para essa semana teremos um final de semana com temperaturas amenas. O local que vai mais ocorrer chuva vai ficar mesmo sendo na faixa leste do estado, que envolve a capital e o litoral. Chove agora à tarde em vários pontos do estado de São Paulo neste início de semana. O tempo deve continuar instável amanhã. Em Bauru pode chover hoje ainda. Amanhã as chances de chuva aumentam por aqui. A umidade do ar agora é de 33%. Temos ventos de brisa a 7 km por hora.
A temperatura passou dos 32 graus hoje. Amanhã deve ficar em 30 aqui em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros não devem passar dos 29 graus. E hoje, 14 de outubro, é dia do meteorologista. A repórter Catiúcia Reis foi conhecer melhor como é o trabalho do IPMET, que há 40 anos presta um serviço fundamental para Bauru e todo o estado de São Paulo. Será que vai chover? Quantas vezes você já se perguntou isso antes de planejar uma viagem ou mesmo uma festa? Pois é, quem pode responder essa pergunta com mais precisão é um meteorologista. Eu estou aqui com o Fernando Tavares, ele é um meteorologista do IPMET, da Unesp aqui em Bauru. Fernando, é uma responsabilidade trabalhar com a questão do tempo, não é mesmo? Sim, muita gente planeja algumas atividades, né, contando com a previsão do tempo, né? Uma das atividades de um meteorologista é, de fato, isso, o monitoramento das chuvas. Aqui em Bauru, no IPMET, é feito por meio de 2 radares. Um fica aqui em Bauru e outro em Presidente Prudente. A gente pode observar aqui, ó, esses 2 radares, aqui em Prudente, aqui em Bauru. Uma imagem desse radar é gerada a cada 7 minutos e meio, quase em tempo real. E esse monitoramento também tem a ajuda de imagens de satélite. Novamente, aqui do lado do radar tem a imagem do satélite. Neste caso, é gerada a cada 15 minutos, mas também quase em tempo real. Com o apoio destas 2 ferramentas, é possível prever desastres naturais com uma antecedência de quase 30 minutos. Fernando, e isso é importante e pode até salvar vidas, não é mesmo? Sim, pode evitar, né, perdas materiais e de vidas, né? O alerta, né, dado aí entre 15 e 30 minutos. Né, E tem um alerta que é feito, vocês informam a Defesa Civil, os bombeiros, não é mesmo? Sim, a Defesa Civil tem acesso aos nossos dados, né, a imagem de radar, e eles já acompanham a evolução, né, o movimento da chuva no estado de São Paulo. E assim que detecta alguma coisa, vocês avisam a Defesa Civil? Sim, principalmente a de Bauru, né? Outras costumam acompanhar a previsão da chuva, né? Obrigada, Fernando. E outro trabalho importante dos meteorologistas aqui do IPMET é a questão da previsão do tempo. E o meteorologista, neste caso, fica quase todo o tempo assim, na frente do computador, analisando modelos, né? São algumas informações, como informações de chuva, vento, temperatura, umidade relativa do ar. São gráficos e mapas gerados aqui mesmo no IPMET e em outros centros de pesquisa. Eduardo também é um meteorologista aqui do IPMET. Eduardo, é uma questão de interpretação também, então, a questão da meteorologia? Sim, a meteorologia é uma questão de interpretação. A gente interpreta vários mapas, não só de chuva, várias outras variáveis atmosféricas influenciam a chuva ou a inexistência da chuva ou o tempo seco. E, às vezes, algum meteorologista acha que vai ficar um tempo mais seco por causa de um fator, enquanto o outro acha que vai ficar mais úmido com chuva por causa de outro fator. Eu acho importante a gente dizer também que a meteorologia não é uma ciência precisa, né? Às vezes tem alguns erros. Vamos explicar um pouquinho para as pessoas por que nem sempre, que às vezes não acerta? Bom, a meteorologia ela faz uma previsão. A previsão não indica uma exatidão, é uma previsão e a partir quanto mais distante a previsão é do dia, por exemplo, daqui a 4 dias, 5 dias já é um indicativo. A gente nunca tem a certeza do que vai ser o futuro. A gente dá uma previsão ou um indicativo. Que em muitos casos salva vidas, né? Sim, sim. Em muitos casos salva vidas. Vários setores da sociedade utilizam as previsões do tempo. Então, esse é um pouco do trabalho do IPMET da Unesp aqui em Bauru, que há mais de 40 anos atua na prestação deste serviço tão importante para a sociedade. Catiúcia Reis para o Unesp Notícias. Na sequência, uma entrevista com a fonoaudióloga Lídia Teles. E ainda hoje... Universitários participam de mutirão no Jardim Micéia. Nosso assunto agora é saúde. A gente fala dos cuidados com a voz. Pois é, quem não faz uso profissional da voz dificilmente se lembra de cuidar bem dela. Recebemos em nosso estúdio a fonoaudióloga Lídia Teles, professora da USP aqui em Bauru. Lídia, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite.
Lídia, normalmente as pessoas só lembram da voz quando perdem, né? Infelizmente, essa é uma verdade. A gente usa, né? E existe até uma brincadeira que a gente faz com os alunos, que a gente tem que usar, né? Mas não abusar. Porque um dos riscos é quando você usa sem conhecimento, sem técnica, você em algum momento ela falha e aqueles profissionais que precisam dela no trabalho acabam prejudicados, né? Perdendo o dia de serviço, enfim. E as pessoas de forma geral, mesmo aquelas que não fazem uso profissional da voz, como que elas podem cuidar? Que cuidados você indicaria? Bom, é muito importante que a gente conheça a nossa voz, a gente saiba como é que ela acontece, né? Ela não é uma mágica que a gente abre a boca e sai um som do nada. Então, a nossa voz, ela é o produto de uma vibração de 2 pequenos músculos que ficam dentro da nossa garganta, numa estrutura que quando a gente coloca a mão a gente sente mais endurecida, que se chama laringe. O ar que sai do nosso pulmão quando a gente respira, o ar que sai passa, essas pregas estão aproximadas e elas vibram. Como são músculos, bom, então elas estão suscetíveis tanto a lesões quanto também a serem aprimoradas e melhoradas, assim como qualquer músculo do meu corpo eu posso trabalhar e melhorar. Então essa ideia já é importante para as pessoas, que elas precisam cuidar. Então, se eu tenho o hábito de falar muito alto, se eu grito muito, se eu cometo abusos com a minha voz muito constante, vai chegar um momento, né, que essa voz vai faltar. Por exemplo, quem é que não sabe que a voz piora depois de uma torcida, ou depois das noites de carnaval, depois de uma balada onde você gritou muito? Então, mas eu passo rouco no outro dia e depois a minha voz volta ao normal. O que é que aconteceu nesse dia? Eu abusei, eu machuquei, eu agredi esses músculos e eles ficaram inchados. Então, eles demoram para responder essa vibração. E aí, depois, com o tempo, eles voltam ao normal e aí a minha voz volta. Se isso acontece constantemente, essa lesão pode ser mais grave. Pode se tornar permanente, inclusive? Inclusive permanente. Aí vem os famosos calos, né? Porque você vai batendo naquele lugarzinho. Puxa, fiz um calo vocal. E que é muito comum para os professores. São os nódulos vocais, popularmente chamados de calo, porque tem quase a mesma relação que a gente tem com os calos quando usa um sapato apertado, enfim. É mais ou menos isso. E o que a gente pode fazer para evitar? Então, evitar esses abusos. Quais são esses abusos? O gritar, o pigarrear, mas o que tem a ver? O que é pigarrear? Quando a gente raspa a garganta para tirar aquela secreção incômoda que está ali. O fato de eu fazer esse atrito, quem é que está pigarreando? São os mesmos músculos que eu uso para falar. Então, eu estou fazendo uma agressão muito forte com eles e eles, agredidos, produzem um muco para se proteger. E aí aumenta o muco, e eu vou tirar de novo, e ele cria mais muco para se proteger. Qual que seria o correto, então, nesse caso, Lídia? Bom, não tem correto, porque quando o pigarro está ali, você tem que evitar tirar dessa forma brusca. Uma outra coisa que faz esses músculos, onde aquela secreção está lá, que está bem na prega vocal, bem nos 2 músculos, que faz tirar, mas de uma forma um pouco mais suave, é a gente engolir bem forte, várias vezes, e tomar água. E o que a gente faz para evitar esse acúmulo, que esse pigarro nem apareça, para que nem apareça a vontade de pigarrear, é tomar bastante água. Bastante líquido. Então, que é comum, inclusive, com essas oscilações de temperatura em Bauru, as pessoas que têm alergia formam secreção, né, na face e acumulam mesmo. Então, o ideal é tomar bastante líquido para ajudar a eliminar. Uma pessoa muito hidratada, ela mantém uma voz muito mais saudável. Porque esse músculo é coberto por uma mucosa que tem uma camada muito fina de um lubrificante. Então, como ele está em atrito, ele precisa estar sempre lubrificado e hidratado. E aí, quanto que a gente deve tomar de água? Como que eu sei se eu estou hidratado? Né? Eu não gosto muito de água. Então, algumas questões aparecem. O ideal, né, assim, os órgãos de saúde orientam 2 litros para mulher 2 litros. E 3 litros para homem. Mas isso varia muito, né, de indivíduo para indivíduo. Então, pode ser que eu tenha uma alimentação com mais frutas, com mais verduras, e o meu organismo não preciso tanto. Outros têm uma alimentação
mais pesada, com mais gordura, com mais sal, que absorve mais líquido, precisa um pouco até mais. Então, é muito individual. Uma forma rápida que a gente gosta de dar essa dica é observar a cor da urina. Então, a urina deve estar o mais transparente possível. Quando ela começa a ficar um pouco mais amarela, mais escura, é sinal que está faltando água no seu organismo. Tá certo. Então, não esperar só a sede. Eu tomo água quando eu tenho sede. Então, manter o corpo hidratado é fundamental para a saúde da voz. Lídia, um profissional que sofre muito com problemas na voz, que você já até citou que são os professores, que cuidados adicionais eles devem ter? Bom, todos os profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho precisam desse conhecimento, desse instrumento, saber utilizar, saber conhecer bem. E existem algumas técnicas, alguns exercícios que a gente faz para preparar a voz. Exercícios respiratórios, para conseguir uma maior quantidade de ar, para que esse volume de ar que passe na hora de vibrar a prega vocal seja suficiente, não precise tanta força muscular. Exercícios que ampliem a mobilidade, né, dessa mucosa. Exercícios que fazem com que o som que sai, que é produzido aqui na garganta, seja ressoado de uma forma mais ampla, projetado. Quer dizer, ele precisa, né, de orientação de um fonoaudiólogo, né? A gente tem, né, na universidade as oficinas para os profissionais da voz e elas são gratuitas, acontecem todos os anos. Tá certo, então, Lídia, muito obrigada por suas orientações. Eu que agradeço. O Unesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Os bancos voltaram hoje a funcionar normalmente. O fim da greve havia sido decidido na última sexta-feira. Foram mais de 20 dias de paralisação. A greve começou em 19 de setembro. O acordo entre os sindicatos e a Federação dos Bancos prevê que as horas paradas serão compensadas até o mês de dezembro. Os bancários conseguiram 8% de reajuste salarial. A partir de hoje, durante um mês, o Unesp Notícias vai falar todos os dias de vestibular. A gente foi atrás de algum dos principais professores de Bauru e eles vão dar dicas super importantes para você que quer se dar bem nas provas deste ano. E para começar, é preciso se organizar para os estudos. O aluno que está no cursinho, ele tem que fazer disto uma profissão. A profissão é estudar de manhã, ou à tarde ou à noite, né? Fazer o seu cursinho pré-vestibular e nos outros períodos estudar. Aula dada, aula estudada. Estude tudo, todo dia, tudo que for dado. Mas lembre-se, o que você tem mais dificuldade é o que você mais está precisando estudar. Tem carreiras que precisam estudar muito. Vamos pegar as áreas de saúde médica, por exemplo, e vamos pegar cada tipo de aluno e lugar que ele vai prestar vestibular. Nós citamos Unicamp, Unesp, Fuvest, Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Esses lugares requerem do aluno muito estudo. Lazer básico. Qual que é o lazer básico? É cinema para quem gosta de cinema, é teatro para quem gosta de teatro, andar de bike para quem gosta de fazer um pouco de caminhada e andar de bicicleta, aquelas coisas simples. Agora é o momento de você concentrar a sua atenção naquilo que você quer. E quem passou pelo vestibular e já está na universidade tem outras preocupações além dos estudos. Os alunos da Unesp dedicam parte do tempo para ajudar quem precisa. No Dia das Crianças, moradores do Jardim Niceia ganharam uma festa realizada em um espaço reformado por estudantes. Eles fazem parte da organização AIESEC. Um sábado de trabalho pesado para jovens que não estão acostumados com enxadas. Essa turma ligada à ONG AIESEC, que reúne universitários do mundo todo, veio mudar a paisagem de um pedacinho do Jardim Niceia. Eu faço parte da AIESEC já faz 2 anos e esse é um projeto novo, uma novidade aqui pra gente. Foi muito legal fazer a diferença num bairro que a gente passa todo dia indo pra faculdade e ajudar esse pessoal aqui. No primeiro fim de semana, o grupo e alguns moradores começaram a cobertura de um espaço cercado de paisagismo para servir de lazer para o pessoal do bairro.
As crianças foram as que mais ajudaram. O Marcos tapou os buracos na parede. Fez de boa vontade por um simples motivo. Porque é para nossa comunidade, né? O seu Adalto mora no Nicéia há quase 30 anos e não poderia ficar de fora do mutirão. Tudo que vem em benefício ao bairro, as crianças, a gente procura ajudar de alguma forma. E eles pediram a colaboração da gente, deixar um pouco o nosso particular e viemos dar uma força, sim. O povo agora eles têm que mais manter o que está fazendo, porque é para os filhos, né, netos, essas coisas tudo. Então eu acho que todo mundo ser fiscal disso, ninguém vai destruí-lo. Quem veio de fora sonhou junto com a comunidade esse espaço de recreação. A gente chegou aqui com um olhar, que é quando a gente chega vendado na comunidade, procurando descobrir as belezas, os recursos que a gente tem aqui. Com esse olhar feito, a gente criou o afeto com os moradores, que é chegar até eles, conversar, descobrir suas histórias. Com esse mínimo afeto construído, a gente parte para os sonhos, né? Qual é o sonho que você tem e qual é o sonho coletivo que você tem para o Jardim Nicéia? A gente descobre esses sonhos, a gente filtra eles e aí a gente faz uma maquete. A maquete entra na etapa do cuidado, que é a quarta etapa. A gente cuida para que esse sonho aconteça da melhor maneira. Então a gente monta essa maquete, a gente sai fazendo captação externa na cidade e captação aqui no bairro. Feito isso, juntou tudo isso, a gente junta mais voluntários que se agregam ao projeto e a gente começa o milagre, que é quando a gente põe a mão na massa para construir esse sonho que está acontecendo. Essa espécie de jogo, que culminou na mobilização por esta área de lazer, contou com a iniciativa de guerreiros como a dona Terezinha. Ela cedeu o salão e faz a comida para o pessoal da IESEC. De verdade, eu queria que o bairro crescesse, que as pessoas se sensibilizassem com o trabalho do pessoal e colocassem a mão de verdade na massa, todos, jovens, adultos, mulheres, homens, assim como eu. Eu acho que o bairro é para o benefício do povo, então, em geral. Então, eu acho que eu estou fazendo a minha parte, mas eu gostaria que o pessoal também fizesse a deles. Uma semana depois, os estudantes da Unesp se reuniram novamente com a comunidade para celebrar a realização deste sonho. E para fazer a alegria de tantas crianças, melhor ainda se for no dia delas. Com um pouco de habilidade e criatividade, as bexigas viraram brinquedos. A maquiagem deu um colorido sorriso para a meninada. Nós viemos, depois do almoço, e começamos a maquiar as crianças. E é super legal, porque eles adoram maquiagem, né? E até eu acabei saindo maquiada, ó. O sorvete deixou a festa ainda mais doce. A fila era grande para pegar um picolé. Tudo isso para comemorar o novo espaço. Quem mora no bairro há bastante tempo aprovou a iniciativa. Eu achei que ficou bom, né? Para as crianças, para nós, para todo mundo, né? Melhora. Do que você participou aqui, o que você mais gostou? Eu gostei de pintar ali, ó. Nós pintamos. Aí eu gostei, eles me chamaram, eu gostei de pintar. Aí pintamos os negócios. Mó da hora. O Dia das Crianças ficou ainda mais alegre na hora que os presentes chegaram. Os brinquedos vieram de doações. Carrinhos para os meninos, ursinhos e bonecas para as meninas. E sorrisos nos rostos de todo mundo. Uma recompensa para quem ajudou esse sonho a virar realidade. Foram 2 meses de trabalho intenso, assim, de conhecer a comunidade, saber o sonho. E depois de construir com eles, assim, eu acho que o melhor para finalizar tudo é celebrar. Então, acho que isso é o reflexo de todo o trabalho que a gente fez aqui nesses 2 meses. O Unesp Notícias termina agora. Reveja nossas reportagens em nosso site. A gente volta ao vivo amanhã às 5h30 da tarde. Tchau!